Você sabia que nós temos contato direto com o mundo espiritual quando dormimos e que diferentes culturas de diferentes épocas já falavam sobre experiências fora do corpo? Fica aqui comigo que eu vou te explicar melhor. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Eve e eu vou te explicar um pouco o que é essa tal projeção astral ou experiência fora do corpo. Basicamente, um conceito bem simples, porque é algo simples, é quando o nosso corpo espiritual se desprende do corpo físico enquanto estamos dormindo. Esse é um processo natural e acontece com todo mundo. E nessas experiências nós podemos ter contato com o mundo espiritual, podemos ter contato com pessoas que nós amamos que já partiram, ou até com pessoas que ainda estão encarnadas aqui no nosso plano físico. Mas principalmente são experiências que mudam nossa maneira de ver o mundo e principalmente melhoram o nosso autoconhecimento. Aí você deve estar falando aí, Eve, eu nunca tive essa tal experiência fora do corpo. Bom, todos nós temos essas experiências. A única diferença é que algumas pessoas ficam lúcidas durante o processo e quando voltam para o corpo relembram o que aconteceu, enquanto outras não ficam lúcidas e nem lembram quando volta para o corpo sobre o que aconteceu, e outras ficam lúcidas durante o processo e quando volta para o corpo esquece totalmente, mas fica com aquela coisa, nossa, eu acho que aconteceu alguma coisa diferente, e aí fica aquele incômodozinho, sabe? Não sei se já aconteceu com vocês. Aconteceu alguma coisa muito importante e a gente fica tentando lembrar, mas nada da memória voltar. Mas a gente sente que aconteceu alguma coisa diferente. A projeção astral, ela pode ser conhecida por vários nomes, como projeção astral, experiência fora do corpo, desdobramento, emancipação da alma, várias outras nomenclaturas, mas com o mesmo significado. E nós temos muitas passagens de livros antigos que trazem relatos que parecem muito ser relatos de projeção astral. E eu separei alguns aqui para vocês acompanharem um pouco comigo. Na Bíblia, em Ezequiel, no capítulo 8, versículo 3, uma parte do versículo diz: "E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus." Claramente, ele teve uma projeção guiada, por seu mentor espiritual ou anjo, como você preferir chamar, mas ele fala claramente que ele esteve entre a terra e o céu em uma projeção guiada, E também tem outra, no Antigo Testamento tem vários desses relatos, mas eu também quis trazer para vocês outro que está lá no Novo Testamento, em 2 Coríntios, no capítulo 12, do 1 ao 4, que você pode ver se você tiver uma Bíblia na sua casa, ou você pode ver numa Bíblia online, no aplicativo, enfim. É muito interessante que você possa fazer essa leitura, que diz: "Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar." Gente, se isso não for uma demonstração muito clara do que nós consideramos ser uma projeção astral, eu não sei o que poderia ser, Claramente, outra experiência fora do corpo guiada, pelo mentor dessa pessoa que teve essa experiência, e ele ainda categoriza como se tivesse dimensões diferentes, Interessante que ele categoriza como terceiro céu. Então, se houve essa necessidade, é porque, teoricamente, existem outros graus dimensionais, no mundo espiritual, como nós também já temos muito conhecimento em relação a isso. Também tem um trecho que é muito falado no islamismo, que fala um pouquinho sobre a experiência que Maomé teve. Essa passagem no islamismo eles chamam de a viagem noturna até os céus. Basicamente, de uma forma assim, bem resumida, um anjo levou Maomé até Jerusalém, aí lá aconteceu algumas coisas, ele viu algumas coisas, e depois ele levou ao que ele chamou de 7 céus, Então, mais uma vez, nós podemos ver
que existe essa diferenciação como se houvesse vários céus, né? O que nós chamamos de dimensões espirituais, né? No catolicismo também tem o termo bilocação, que é algo bem parecido com a projeção. A bilocação, a pessoa está num local e projeta o seu corpo espiritual até outro local, se densifica, se materializa e outras pessoas conseguem ver aquela pessoa num local. Então, teoricamente, ela está em 2 locais ao mesmo tempo. E eu separei um trecho de um relato do padre Alberto, que ele conheceu o Padre Pio em 1917. E eu trouxe o relato deles aqui para vocês acompanharem junto comigo. Eu vi o Padre Pio que se levantou em frente a uma janela enquanto eu estava olhando para a montanha. Eu cheguei para beijar a mão dele, mas ele não notou minha presença. Eu notei que o braço dele estava rígido. Naquele momento, eu ouvi que ele estava concedendo a absolvição a alguém. Depois de um tempo, ele se sacudiu como se estivesse saindo de um sono. Ele me viu e falou: "Você estava aqui, eu não o notei." Alguns dias depois, um telegrama foi recebido de Torino, na Itália. Naquele telegrama, alguém agradeceu o superior do convento porque ele tinha enviado o Padre Pio a Torino, na Itália, para ajudar uma pessoa que estava morrendo. Eu percebi que o homem estava morrendo no mesmo momento no qual Padre Pio estava o abençoando em San Giovanni Rotondo. Obviamente, o superior do convento não tinha enviado Padre Pio a Torino, na Itália. Ele tinha estado lá por bilocação. Gente, são vários outros relatos que dá a entender como se fosse realmente uma projeção espiritual, né? O mesmo conceito, basicamente, mas talvez de formas diferentes, né? Porque nesse caso da bilocação, a pessoa se projeta no corpo espiritual e se materializa e outras pessoas conseguem vê-lo naquele local. E no Espiritismo são muitas as passagens relacionadas a esse tema que é discutido mais abertamente, né, dentro do Espiritismo. E eu separei só alguns aqui para vocês acompanharem comigo, que o Allan Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Essa pergunta está lá no Livro dos Espíritos. E aí teve a resposta: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. E ele fez outra pergunta: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? E teve a resposta: em que o chama sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade, recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com o que lhe são caros, quer nesse mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Ou seja, ele está explicando aqui que nem sempre nós nos lembramos dessas experiências por causa das limitações do corpo físico. E tem vários outros exemplos, inclusive de várias outras culturas, que vocês podem pesquisar, que facilmente vocês vão encontrar, mas eu separei apenas esses para vocês entenderem que esse fenômeno não está ligado a nenhuma religião, não está ligado a um grupo de pessoas, que ele é natural, acontece com todo mundo. A única diferença, como eu já falei antes, é que algumas pessoas lembram, outras pessoas não. Mas hoje existem técnicas que nos ajudam a conseguir essa rememoração quando nós voltamos para o corpo, de movimentação energética, de meditação. São muitas técnicas que são muito eficazes para que a gente consiga trazer essa rememoração. E no Brasil nós temos o Valdo Vieira, que já desencarnou, e tem muitos livros publicados sobre esse assunto, que é muito interessante que vocês conheçam também. Ele fez um trabalho muito bom em relação a esses assuntos sobre projeção astral. E eu considero que é um tema importante porque você pode ter suas próprias experiências e você vê por conta própria o que você precisa. E aí você tem as confirmações de muitas dúvidas talvez que você tenha. Será que realmente existe um mundo espiritual, como esse pessoal fala? Será que realmente existe isso? Será que realmente a gente
a gente continua vivos, né? Depois, sem essa matéria física, né? Sem esse corpo. Então, assim, através da projeção astral, você consegue entender que nós somos muito mais do que a matéria. E quando nós entendemos isso, tem uma transformação muito grande na nossa vida, porque a gente entende que o que nós fazemos aqui vai repercutir também além da nossa vida e que nós temos um sentido para estar aqui, nada é por acaso. Tem uma razão para que todas as coisas aconteçam. Nós somos muito mais do que isso que nós podemos ver. E olha a importância, né, de entender sobre esse assunto. Pelo menos você saber que existe essa possibilidade. Essa é uma certeza que nos traz esperança, que traz conforto. Imagine para alguém que perdeu um ente querido, ter a certeza de que ele continua vivo, talvez mais vivo do que nunca. Porque, na verdade, nós somos seres espirituais tendo experiências nesse corpo físico, seres espirituais tendo experiências humanas e não humanos tendo experiências espirituais, né? Inclusive, se você observar, não sei vocês, mas eu sempre tenho a sensação de que existe algo além, sabe? Sabe aquela saudade que você tem de algo que você nem sabe o que é? Às vezes saudade de pessoas que você nem sabe, saudade de lugares. É como se fosse aquela falta, assim, lá dentro da gente é como se algo dissesse: existe algo além, você não é daqui. Mas nós precisamos valorizar também essa nossa estadia aqui, nesse plano. Então, assim, são coisas que acontecem, são experiências que nós temos, que nos ajudam a lidar melhor com algumas situações de luto, por exemplo, algumas situações pessoais. Às vezes tem pessoas que ficam naquele dilema, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu sou um inútil? Não, gente. Nós temos uma razão, um motivo para todas as coisas. Cabe a nós parar, procurar nos entender, procurar sempre a questão do autoconhecimento. E isso traz evolução tanto pessoal como espiritual para todo mundo que entende um pouco melhor sobre esses assuntos. Aí você pode estar falando, tá, mas o que tem a ver esse assunto de autoconhecimento, de não sei o que, com a questão da projeção astral? Ora, é muito claro, né, gente? Se Deus permite que nós tenhamos essas experiências, se existe a possibilidade que nós possamos relembrar o que acontece no mundo espiritual ou presenciar com os nossos próprios olhos o que acontece além desse plano físico, tudo isso traz conforto, traz esperança, traz conhecimento para que possamos lidar melhor com as situações pelas quais nós precisamos passar enquanto estamos encarnados. E aí também tem outro fator, né? Que são as pessoas que sabem, que já viu tudo sobre projeção, já viu sobre movimentação energética, já sabe de tudo na teoria, mas não tem coragem de colocar na prática por medo. Eu tenho medo de quando eu sair do corpo, o que eu vou ver, o que eu não vou ver. Mas nós já saímos, independente se nós temos medo ou não. É a mesma coisa. O que é mais seguro para você, né? Sair aí no meio da rua com os olhos vendados, passar no meio da avenida movimentada com os olhos vendados ou sem as vendas, né? Com os olhos vendados você pode não estar vendo aquele movimento, você não pode se assustar com alguma coisa que possa estar acontecendo ali. Mas quando você tirar a venda, você está consciente de que a hora certa de você estar atravessando a rua, assim. Então, quando você perde um pouco desse medo, não é que você está vendo mais do que acontece, não, você está vendo o natural, do que acontece de uma forma natural. Então, assim, essa cultura desse medo que foi colocada em nós, com tudo que tem relação à espiritualidade, que as pessoas não gostam de falar sobre morte, as pessoas não gostam de falar sobre nada de temas, porque tem gente que fala até por superstição, que vai atrair, que não sei o que vai atrair coisa ruim se a gente ficar falando. Não. Você tem que encarar tudo isso com naturalidade. Se você tem medo, a única coisa que eu te digo é
Para de consumir conteúdos que usem esse assunto de uma maneira muito sensacionalista, aquele que traz aquele peso sobre o assunto. Procure entender como se fosse algo natural, algo comum da vida, que Deus permite que nós podemos ter essas experiências diferentes, para que a gente possa entender que a gente é muito mais do que esse corpo de carne aqui. E aí, quanto mais nós vamos entendendo sobre o assunto, mais nós vamos perdendo esse medo, porque é muito também a questão do medo do desconhecido. Então, assim, não tem medo de ver conteúdo de canais que falam sobre espiritismo, sobre religiões diversas, sobre espiritualidade de uma maneira geral. Não tenha medo de fazer uma meditação, de fazer uma movimentação energética. Conforme você vai tendo mais conhecimento sobre esse assunto, menos medo você vai ter. Até que vai chegar um momento que você vai sair do corpo, vai ver um monte de espírito na tua frente e você vai entender que são pessoas como qualquer outras, apenas que estão vivendo em outro plano, não no plano físico, estão vivendo no plano espiritual, e que no momento certo eles vão evoluir da mesma forma como nós estamos aqui no nosso processo de evolução aqui nesse plano físico. E eu vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas deixem aí dúvidas nos comentários, sugestões de temas sobre projeção astral. Uma vez por semana a gente vai estar trazendo aqui esse assunto para vocês. Eu vou estar falando sobre a movimentação energética, chakras e tudo mais, que todas as técnicas que eu faço, ou que eu já fiz, que deram algum resultado. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Compartilha, comenta, curte, envia aí para os seus amigos, no grupo da família. Muito obrigada. Deus abençoe a todos.